Sempre que eu estou rezando para poder preparar esse encontro, eu sempre me coloco sentada daí, para ver o que eu quero ouvir de cá. Não no que eu quero ouvir, mas no que eu quero aprender. Porque enquanto a palavra de Deus, ela não entrar no nosso coração e ela não gerar vida, eu não faço meu caminho de conversão. Tem quantos anos que vocês acompanham a igreja, frequentam as coisas da igreja? E vocês entraram, né? Nós entramos a partir da quarta-feira de cinzas, no tempo da quaresma. E se alguém que for alheio à igreja, ou que não entenda as coisas, perguntar para você assim, o que é a quaresma? O que você responde? O que é a quaresma? O que é isso? É um tempo de conversão, por quê? O que é o tempo da quaresma? O que a gente celebra? Quando é tempo do advento, que é antes do Natal, o tempo do advento significa o quê? O que nós estamos fazendo com o advento? Estamos esperando um Deus que vem. Quando a gente entra no tempo da quaresma, ele significa o quê? Vocês têm que saber responder isso na ponta da língua. Porque nós somos cristãos. Não. O tempo da quaresma significa que eu vou renovar a minha esperança naquele que me passou da morte para a vida. Então, o que é a quaresma? É um tempo forte. É um tempo que Deus nos convida e nos permite para que a gente renove. Para tudo, vocês, vão parar os cristãos. Vamos renovar a esperança naquele que me tirou da situação da morte para a vida. Não foi essa a missão de Jesus? Nos tirar de Satanás e nos devolver para uma vida em Deus. Tirar do reino dele e passar para o reino de Deus. Então, a quaresma, eu estou renovando meu compromisso com o quê? Com o quê? Com o meu batismo. A quaresma me volta no meu batismo. No batismo eu fui transformada em quê? Nós vamos começar a aulinha de catequese. Eu fui renovada, agora no meu batismo eu me torno filha de Deus. Eu me torno filho de Deus. Então a quaresma pode te sacudir e falar: oi, você é filho do Altíssimo. Oi, você é filha do Altíssimo. Então como é que nós estamos nos comportando? Eu estou assumindo diante de Jesus um compromisso como filha de lutar contra o mal. O mal que existe em mim primeiro. Eu não ponho responsabilidade no outro, primeiro em mim, e o mal que existe ao redor de mim, no mundo. Compreenderam? Quando a gente faz o sinal da cruz, a gente faz pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Que inimigo? Do que eu penso, do que eu falo, do que eu sinto. A gente acha que é os inimigos que estão olhando você torto. É o que está dentro de você. Compreendem? Vocês começaram a entender? Então, se alguém perguntar, o que é quaresma, que vocês ficam nessa confusão? 40 dias. Eu estou renovando a minha esperança. A vida tem que ser mais do que levantar cedo, correr, rezar, pagar boleto e bloquear telefone de São Paulo. Uai, tem que ter um trem a mais do que isso, não é possível, é só isso que a gente faz. Tem que ter alguma coisa a mais, né? Não. Então eu estou renovando minha esperança, minha filha. Naquele que é a vida. Naquele que me mostrou que a vida é mais do que a subsistência, que é só pagar conta o dia inteiro. A vida é mais do que isso. A gente está preocupado com a subsistência, ele está pelejando para nos mostrar que existe uma vida eterna. Ai, que escândalo, diga, a gente começar a entender isso. E aí eu estou renovando e lembrando que um dia eu fui batizado, esqueci, né? Guardei o trem lá, guardei. E que eu sou filha, não é qualquer filha, nem qualquer filho, amado, amada de Deus. O dia que vocês descobrirem isso, quem vai segurar vocês? Ninguém. Vocês vão ficar insuportáveis.
Mas se eu sou filha do Altíssimo, Ele é rei, então eu tenho que me comportar como filha de rei, o filho de rei. Então Deus quer devolver nesse período a nossa dignidade. Porque tem gente que esqueceu que é digno, que é filho. E se eu sou filha ou filho do Altíssimo, eu tenho que relembrar isso. E é tão interessante que a igreja ela tem uma pedagogia, né? Então ela começa toda a quaresma, primeiro domingo da quaresma são as tentações de Jesus. Toda vez que vocês virem que tem 40 dias, o número 40 na Bíblia, é tempo de purificação, é tempo de renovação. Então o povo de Israel não ficou 40 anos no deserto? Jesus é um novo Israel. 40 dias ele vai fazer uma nova caminhada com o povo, ele vai trazer uma outra transformação. Noé ficou 40 dias e 40 noites em chuva. Elias ficou 40 dias escondido, os pássaros traziam comida para ele, até ele estar preparado para escutar aquela voz que sussurrava que era Deus. Compreendem? Todas as vezes que vocês virem o número 40, a Bíblia está sempre uma coisa confirmando a outra, né? É assim. Então, tem todo esse caminho. E a gente sabe que Jesus foi ao deserto, o Espírito Santo levou ele ao deserto. Ele ficou em jejum 40 dias e 40 noites. Não ficou em jejum dentro de casa, no ar confortável, no ar condicionado. Ficou no deserto. E Jesus foi tentado pelo demônio. Mas Jesus podia ser tentado pelo demônio? Não. Vocês também acham que não? Vocês têm certeza que estão respondendo? Jesus podia ou não ser tentado pelo demônio? Sim ou não? Sim, por quê? Porque era 100% homem. Olha que coisa maravilhosa. Ele aceitou a nossa miséria. Ele aceitou viver a nossa humanidade. E o demônio tenta ele em 3 coisas, lembra? Você está morrendo de fome, morto de fome. Fala que aproveita esse tanto de pedra que está aí e faz isso virar pão. Não, só de pão vive o homem. E todas as tentações, Jesus, ele resolveu não negociou com o diabo. Ele falou a palavra de Deus. A última vez que eu falei aqui, falei isso com vocês. A gente não negocia com o pecado. Não é não. Não pode, não negocia com ele. Não negocia com a tentação. Resolve ela. Mas ele falou com Jesus do pão. Falou com Jesus assim. Levou ele para Jesus para um lugar alto, mostrou os reinos todos. Falou que isso tudo é seu, ó, se você quiser. Todas as almas, todas as pessoas, todos os reinos, desde que você me adore. E depois falou com Jesus, então, não, meu filho, não precisa sofrer não. Vão lá em cima do templo, faz uma pirueta bacana, uma coisa escandalosa. E você prova que você é o Filho de Deus. Então preste atenção. Quando as 3 tentações, quando ele fala com Jesus, olha a importância disso. Jesus estava com fome. Quando ele fala com Jesus sobre o pão, isso aí está relacionado, todos esses 3 pecados, todas essas 3 tentações, estão relacionados com a conversa de Eva com a serpente. Jesus veio curar para nós o pecado. Ele veio nos mostrar que a gente é capaz de vencer as tentações, né? Quando a serpente fala com a Eva da maçã, então ela vê a maçã, os olhos dela se enchem, porque é bonita a maçã, ela deseja e ela come. Quando ele é tentado outra vez, Jesus vai curar essa queda do homem e mostrar e nos chamar a atenção para uma outra posição como filho de Deus, fazer uma opção pelas coisas de Deus, para que a gente possa vencer o que se chama a tríplice concupiscência. O que é concupiscência? É a tendência que a gente tem para tudo que não presta. A gente tem uma tendência para pecar. Então quando Eva viu a maçã, né, gente, quantos pecados de gula nós vivemos? Né? É tudo de desordem. Esses pecados todos são de desordem interna.
É isso que Jesus quer vencer em nós. É as desordens, né? Entende? Ele quer mostrar que a gente pode se equilibrar, não sozinho, mas com Ele. Vocês imaginam quando, porque aqui todos os pecados, se a gente avaliar todos um por um, eles caem todos lá em Adão e Eva. A raiz está lá, que é o que Jesus venceu por nós. Vocês imaginem quando o demônio fala com ele, não, eu te dou tudo, porque você imagina qual era a grande missão de Jesus? Era salvar as almas, que Jesus salva através do sacrifício dele, da obediência a Deus, até o sacrifício. O demônio falou com ele, não, aqui Jesus, deixa eu te contar uma coisa, não precisa sofrer não, meu filho. Para que você ir para o Calvário, sofrer na cruz? Te dou isso tudo de graça. Para que sofrimento? Para que obedecer? Olha a tentação. Jesus não fala que ele era o príncipe desse mundo? Eu te dou tudo, te dou essas almas, estou tudo no meu poder mesmo. Te dou esses reinos, desde que você me adore. E qual é a grande tentação da nossa vida do ter, né, gente? Eu quero ter, quero acumular, eu quero ter mais, e só tenho isso, está pouco, eu quero mais para... Já não sabe, para morrer tudo acumulado. Então a tentação, que na verdade, Jesus vence isso mostrando, só a Deus adorarás. Quem tem que ser de verdade o Senhor da nossa vida? É Deus. E quanto que a gente tem que lutar por isso na nossa vida, porque quantas vezes Ele deixa de ser o Senhor da nossa vida. Assim como a gente tem tanta compulsão alimentar, com bebida, com droga, com tanto tipo de desordem, nós temos com acumulação, com acúmulo. Tem gente que não doa nem uma peça de roupa, por causa do acúmulo, guarda, até a traça comer, até nunca mais servir, mas uma necessidade de compulsiva. Vocês imaginam, Jesus, vamos pular lá de cima, faz uma coisa maravilhosa, o espetáculo do fazer, de todo mundo te aplaudir e dizer, uau, esse é o Filho de Deus. Nós sofremos disso? Imagina, fiz essa toalha, tem que contar para todo mundo que foi feita por mim. A gente dá conta, tudo que a gente faz, a gente quer que as pessoas saibam que eu fiz, para ficar bacana, para as pessoas aplaudirem e falar, não, essa pessoa é espetacular. A necessidade que nós temos de ser aplaudidos pelo outro, de ser aprovados pelo outro. Que dificuldade nós temos de deixar só Deus ver as coisas que a gente faz. Fica aí, Jesus, você fica aí jejuando no deserto, escondido, ninguém está vendo, meu filho. Faz um trem espetacular. Quanta coisa você pode fazer? Nossa Senhora fez o milagre do sol, pôs o povo louco lá em Fátima. Lembra desse milagre do sol? Quando ela prova, né, a presença de Maria. Lembram disso ou não? Nada, né, gente? Oh, meu Deus do céu, lembra não? Quando estava lá aquela multidão, chovendo loucamente. E aqueles coitados, aqueles meninos já tinham sido presos. E chovendo, e Lúcia, Nossa Senhora chega, elas ajoelham. Lúcia fala com Nossa Senhora assim, se a senhora não fizer alguma coisa, eles vão me matar. A multidão. E o New York Times estava lá. Tinha jornalista, tinha muita gente, a igreja estava lá. Imagina a cena, quem já esteve lá na Cova da Iria, chovendo, um frio daquele bom, lá de Portugal. Nossa Senhora fala com a Lúcia assim, manda fechar a sombrinha. Pode imaginar? Que a menininha vira para o povo e fala assim, ela mandou, não tinha ninguém, né, gente? Ninguém não via nada. Ela mandou vocês fecharem o guarda-sol. Pode imaginar? Como é que o povo olhou para eles? A chuva descendo em cima do povo. O tempo fechado. E aí o povo fechou. De repente o céu abriu, o sol começa a rodar e desce rasando em cima do povo. Pode imaginar a loucura? O povo caiu no chão, achou que estava todo morto. Achou que todo mundo ia morrer. E aí foi vista a Trindade. Foi uma coisa louca. E foi fotografado. Chamou o Milagre do Sol. Foi página do New York Times. E vocês não sabem disso. Quero morrer de desgosto. Porque foi lá. Meus católicos. Entenderam? Então imagina, o demônio falou com ele, faz uns trem bacana, para fazer tanta coisa bacana, os anjos podem vir te pegar, vocês podem dançar no ar, quanta coisa você pode fazer escandalosa. Se és o Filho de Deus.
E é tão interessante aqui, né, gente? Porque Jesus, ele vai acabar de pegar esse orgulho, né? Porque nós somos vaidosos. A gente quer o aplauso do outro, a gente quer que o outro saiba de alguma forma que eu fiz. Fazer escondido não agrada. De tanto que eu preciso do aplauso do outro. Então as nossas obras são sempre manchadas pelo nosso amor próprio. Não ajudei demais, você não está sabendo o que eu fiz lá com a creche, não. Uma luta, você não viu o que eu fiz lá no orfanato? Você não viu o que eu fiz? A única pessoa que tem que ver os seus atos de bondade é Deus nosso Senhor. Está vendo quanta coisa que por isso a gente tem que passar por, tem que olhar isso, porque que hora que Jesus crucifica esse orgulho? Na cruz. Imagina, ele está crucificado nu. Nu. Jesus não ficou com nada. A única coisa que ele ainda tinha era a mãe, ele deu. Esse foi embora, esse não deu testamento para dar problema a ninguém. Ninguém, deixou nada. Ele crucifica o orgulho nesse momento na cruz. Por quê? O que aconteceu o dia da cruz? Ainda bem que vai ter Semana Santa para vocês poderem lembrar. O que aconteceu o dia na hora que Jesus estava sendo crucificado? O que aconteceu? Ninguém lembra? O povo passou por ele e falou: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Acho que é capaz de eu descer, capaz de matar o resto lá, dar uma costa no povo, vai ficar esperto. O que Jesus fez? A humildade. Naquele momento ele acaba de crucificar o orgulho. E nós nessa luta com a vaidade. E nós nessa luta. Então o que Eva queria, né? Na verdade, quando os olhos dela enchem, né? Porque na verdade a nossa concupiscência do pecado, né? Essa tendência nossa, né? Que a gente tem esse pecado de estar com os olhos sempre naquilo que não é seu. Mas eu desejei a maçã, mas ela é sua? Não, mas não, foi na casa da vizinha, tem um sofá que eu tenho que ter um também, mato o marido, mas tem um sofá, gente. Tanto que eu falo na cabeça do marido, porque o marido fala: não, compra, minha filha, não dá sossego. Não é assim? A grama da casa do vizinho é maior, porque os meus olhos, eu desejo, eu quero, mas eu quero. Eu estou sempre desejando, estou sempre invejando o outro ao pecado. Estou sempre de olho, Jesus falou: basta o que você já tem. Não, mas eu quero mais. Então a Eva, nela, ela queria, porque ela desejou, ela queria comer. Comer é um ato normal do ser humano. Mas quando ela deseja aquilo que não pertence, e os nossos distúrbios de não saber conter, de não saber limitar, e aí vai tudo, entra aí as drogas, a bebida, adultério, e tudo que vocês imaginarem. E aí a gente não para poder pensar, né? E ela queria o conhecimento, então ela desejava ser poderosa sem Deus. Então Jesus vem mostrar para nós que é possível a gente vencer essa tendência nossa do mal por causa dele. Então a quaresma, quando me chama para esse tempo, que eu tenho que lembrar que existe um Deus que me tirou da morte para a vida, e que eu sou filha de Deus, então eu tenho que resgatar minha dignidade. Ele fala: vocês vão treinar de 3 formas. Quais são? Quais são as 3 formas? Qual? Jejum, esmola. Vocês entenderam que cada um está relacionado com um tipo de pecado? É lindo. Então a gente vai jejuar. Não é só para perder peso, não, gente. Porque o pessoal aproveita a Semana Santa, a quaresma, para perder peso. Então tira umas coisas, né, para ficar magrinha, fina. Tem que ir além disso. Eu não posso restringir a minha quaresma a um período que eu parei de fumar, parei de beber. Não, gente, a quaresma tem que ser mais. Isso é o de menos. Mas se eu consigo controlar, se eu consigo dividir, se eu consigo entender que a comida não é só para mim, eu posso dividir. Tem gente que come escondido, ganha uma barra de chocolate, tranca no guarda-roupa. Estou falando mentira? Estou não. Tem gente que esconde. Então, se a gente consegue ordenar em nós, evitar a gula, também evitar a avareza, e aí, saber dividir, estar atento com o outro, olhar a necessidade do outro. Deus quer ordenar, não deixar a gente tão
tão desorientado, não é? Ver quanta coisa em nós que está nesse turbilhão. Se eu tenho uma tendência, quando o pessoal fala assim, eu vou deixar de comer carne na quaresma. Isso para Deus só vai ter um sentido se eu pegar o dinheiro que corresponderia à carne, dê para alguém que não tem chance de comê-la. Transforme esse ato em ato de amor. Quando se eu tenho uma tendência a só guardar, Jesus fala, dá uma esmola. Aprende a dar aquela calça que não vai servir no seu jeito nenhum. Não, vou fazer dieta agora na Semana Santa, vou ficar fina, vai servir. Mas então, aprende a doar alguma coisa que até doar moda de 1800. Aprende a dividir, aprende a tirar. Não acumule, divida, porque você não vai levar nada. Então, por isso que a esmola é para trabalhar em nós o pecado de acumular. Possuir. Para quê? Nós temos que possuir bens que estão no céu, onde a traça não corrói, o ladrão não pode roubar. O meu tesouro é o tesouro dos bens, do amor que eu vivo. Porque dos bens, fica nada. Não é? E pedir, quando eu tenho esse desejo, né, de tudo, achar que eu que sou bacana, tinha um desenho animado que chamava Eu Sou o Máximo, né? Então, da gente achar que a gente é o melhor que todos, até de Deus, tem hora que a gente acha que é mais do que Deus. O grande tratamento disso chama rezar. Por quê? Porque quando você ajoelha, é um ato de humildade, onde você reconhece que há um Criador, e que você é criatura dependente dEle, que tudo isso nós podemos vencer por causa da graça de Deus. Sem a graça de Deus a gente pode nada, nem reconhecer que eu peco. Porque no mundo que deu as costas para Deus, se eu falo de pecado, o pessoal fala, que é pecado? A pecado é a dimensão do religioso. Então, no mundo que eu tiro Deus, eu tirei o pecado. No mundo, é a mesma coisa eu tirar o sol. Se eu tiro o sol, sobra, não tem sombra. Porque só vai ter sombra se tiver sol. Compreendem? Eu só vou entender a dimensão do pecado quanto mais eu entender e aproximar de Deus. Eu só vou reconhecer isso na minha vida se Deus revelar. Mas para isso eu preciso pedir, eu preciso querer. A gente tem que falar com Jesus assim, me revela os meus pecados, até os ocultos, aqueles que eu não tenho consciência, Senhor. Eu nem conheço a palavra de Deus, porque aqui o demônio conhecia a palavra, que quando ele citou o Salmo 90 para Jesus, pula Jesus, porque está escrito que os anjos, né, vai dar ordem aos anjos, que vai tomar conta. Por que ele conhecia? Porque esse salmo, os judeus rezavam como oração de exorcismo, então ele escutou várias vezes. O demônio escutou esse salmo várias vezes, ele sabia de cor. Tantas vezes que ele foi expulso, ele já conhecia, entendeu o salmo? É verdade, essas coisas estão na palavra de Deus. A gente tem que ler, tem que ver que está tudo escrito, a gente porque não compreende. Então, enquanto nós estamos no deserto, nós vamos lutar contra o mal. Até a gente fazer a nossa Páscoa definitiva e voltar para casa. Mas nós estamos caminhando para a nossa Páscoa. Cada dia falta menos um. Mas até lá, nós estamos inseridos no mundo. E nós temos que lutar contra tudo isso. Porque hoje nós vivemos um mundo do espetáculo. Qualquer coisa que eu faço, eu posto na internet. Faço foto, porque eu quero ser famoso, chique, bacana. Isso aqui é importante. Então tudo eu posto. A gente atrasa porque não sai da internet, cai no buraco porque não sai da internet, porque eu tenho que estar com o olho no Instagram. Então imagina, fazer as coisas de Deus, jejuar sem ninguém perceber. Pode ficar um cara de morta, o povo olhar, por que você está batida? Não, tem que estar feliz. Jesus falou, perfuma a cabeça, faz uma maquiagem bacana, né? Fica linda, como diz a minha maquiadora, ela fala, acorda assim, filó, tipo assim, hoje eu estou a fim de ficar linda. Então assim, acorda arrumada, bacana, sem ninguém perceber que você está em jejum, mas tudo por causa dele. Eu vou dar atenção ao meu irmão, vou dividir as coisas por causa dele. Porque ele falou, ame ao pai, acima de tudo, e ao irmão, como eu te amei.
É assim. E reza. Então o mundo vai querer ver você de joelho? Não tem espetáculo. O caminho de Deus é um caminho que eu já falei com vocês mais de uma vez. É chão batido. Não tem brilho, não tem aplauso, não tem sofrimento. Porque não existe amor sem sacrifício. E Jesus nos dá um desafio tão grande. Quer falar para nós que cada um de nós é templo que Deus habita. Quando é que Deus vai ser o templo? Quando é que eu vou poder ser o templo que Deus pode habitar? O dia que o meu templo aqui, ele tiver as paredes, o telhado e tudo mais cravado de oração, de justiça e de amor. Enquanto eu não trabalhar isso em mim, Deus não pode habitar. Porque Deus não pode conviver com o menor dos pecados. Então, trazer para nós essa consciência e a gente avaliar na nossa vida quais são as desordens que eu estou. Às vezes é com sexo, que está lá no desejo de saciar a carne, né? Que não é só comida, mas é o prazer. Então, às vezes é na pornografia, às vezes é um sexo desenfreado, às vezes as novas modalidades do carnaval, beijar 4, coisa interessante. Eu estou tentando entender como é que é essa dinâmica. Beija 4 ao mesmo tempo. Então, às vezes esse desejo desordenado com a carne. Não basta 1, basta 2, 3, 4 numa cama. Aonde está a desordem dentro de mim que eu preciso pedir a Deus limpa? Assim como o Senhor falou para Abraão, anda, corta, restaura. Porque é a misericórdia de Deus que nos restaura, que nos faz de novo de pé. É para isso que nós temos que viver a quaresma. É um tempo forte, porque é um tempo de eu parar e me ver diante dele. Falar, Senhor, misericórdia para a minha vida. Me ajuda a entender isso. Aonde que eu estou com tanta tendência para a carne, há tanta tendência para só acumular. E aonde que eu quero ser melhor que qualquer um, aonde eu tenho esse desejo de mandar. Tem gente que não pode receber um cargo, que é síndrome do pequeno poder, quer mandar, quer judiar, quer oprimir. E todo cargo que a gente recebe é para melhor servir. É uma luta. Então, até a gente tomar consciência daquilo que somos. Somos filhos de Deus. E até a gente entender que a queda de Adão e de Eva passou para todos nós, chamado como pecado original. Aí você vai falar assim, mas eu não pequei, eu não estava lá, a gente não tem nada com isso. Nada. Mas a questão não é o pecado original, essa definição é muito bonita. Não é aquilo que eu fiz, mas aquilo que nós deixamos de receber por causa da queda de Adão. E o que com a queda de Adão, do primeiro homem, gerou para nós? Uma coisa que nós vamos chorar agora. É a perda da santidade. Porque Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele criou perfeito na santidade e na justiça. Por causa do pecado, por causa dele, de lá, Ele fez com que a gente, toda a geração, perdesse a santidade e a justiça. Nossa Senhora, por uma graça especial de Deus, não pecou, recebeu a santidade. Então Jesus, para nos fazer santos, aí vem Jesus e fala conosco assim, sede santos porque o vosso Pai é santo. Como que a gente vai ser santo sem a graça? Não tem jeito, nós perdemos ela lá. Então por isso que a nossa vida é essa luta contra o mal. Por isso que eu tenho que morrer para que Deus reine em mim, no sentido de que, aquilo que o João Batista falou, que eu diminua, que Ele cresça. Então até a gente entender essas coisas, é uma luta contínua contra o mal, em nós. Como é que a gente vai vencer isso? Dessas práticas que vai nos ajudar mais intensamente, fazer pensar. A gente precisa de voltar aos sacramentos, confessar. Eu preciso de comungar. E eu preciso de rezar mais. Quem vai nos ajudar a fazer esse caminho, nesse quaresma, é Nossa Senhora. É ela que vai nos conduzir. É ela que vai nos ajudar a jejuar. É ela que vai nos ajudar a ver na nossa vida aquilo que está em excesso. Me ajuda a me ver. Me ajuda, a Senhora é minha mãe. Me mostra como filha, como filho que eu sou. O que não está bom na minha vida? O que não está agradando a Deus? Me ajuda. Eu não posso sair daqui a 40 dias igualzinho. Entra na Semana Santa, sai na Semana Santa, ninguém entendeu nada. Não fez mudança na sua vida. Então nós estamos perdendo tempo. E Deus está dando esse tempo da nossa conversão.
Nós teremos que de verdade fazer uma conversão que não pode ser superficial. Não posso fingir uma piedade. Eu tenho que de verdade ser dele. Compreendem? Eu tenho que respirar Deus, né? Eu tenho que viver para Ele. É isso. Com Ele, para Ele, nele, é assim. Por isso é esse caminho que nós teremos de 40 dias, de orações mais intensas, do nosso jejum, da prática da esmola. Sai de casa com lanche para alguém, com biscoito para alguém. Jesus vai pôr a pessoa certa no seu caminho. Exercite o olhar do outro. E vamos pedir a Nossa Senhora, né, que cuide de nós, do nosso desejo de verdade, sermos cristãos para abalar o mundo, para abalar o inferno. Não podemos ser cristão meia boca como nós estamos sendo, não. Cristão de verdade, que abala o inferno. O mundo está nos olhando, nós já somos um restinho. E as pessoas esperam de nós, de verdade, que na Semana Santa a gente lote as igrejas. Semana Santa não é época de viajar, é época de estar de joelho aos pés da cruz, porque Ele nos deu a vida, que a gente não tem dimensão, o que significa. Então é isso que nós temos que pedir a Deus, a Nossa Senhora, que a gente viva, né, a graça, né, que hoje nesse grupo, né, que ela olhe para nós com um olhar de mãe, e interceda junto ao filho dela, que ela está do lado dele, por cada um, para que a gente de verdade possa viver uma conversão, que de verdade Jesus seja o nosso Rei, Senhor e Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quem trouxe a Bíblia? Então abre em Mateus, né? Mateus capítulo, é o 9, versículo 30, capítulo 9, versículo 36, né? Nós vamos abrir em 3 lugares. Para quem acompanhou a missa nesse final de semana, para quem prestou atenção em tudo que o Zé comentou aqui agora, ele fez a leitura, né, do Evangelho de domingo, e eu quero que vocês guardem algumas frases que a gente precisa guardar no nosso coração. Quando Jesus, está escrito assim no versículo 36, ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida como ovelha sem pastor. Nós estamos vivendo a geração do cansaço. Todo mundo que se encontra cansado. Como é que você está? Morto? Estou cansado. Não dormi, estou trabalhando demais, estou correndo demais. Para você mais escuta, estou cansado. Estou falando alguma mentira? A sociedade do cansaço. Até as crianças estão cansadas. Seja por uma sobrecarga, 9 horas de festa no domingo, segunda-feira estão mortos. Não consegue nem examinar, porque está morto, não consegue nem abrir o olho. A família está preocupada, não, teve um excesso. Então, por que estamos cansados? Vocês têm uma ideia? Pensem bem. Nós somos cristãos, todos fomos batizados. Somos irmãos. Podemos até não ter muita consciência, nem viver assim, mas somos irmãos e formamos o corpo de Cristo. O que Jesus falou do cansaço? Vinde a mim e eu. Estamos buscando o recurso no lugar certo? Então é preciso a gente pensar. A nossa caminhada espiritual, a consciência que nós somos peregrinos, viemos dele, né? Viemos do amor e voltamos para o amor, nós temos um caminho. E nesse processo, desde o momento que eu fui batizada, fiz a primeira Eucaristia, fui crismada, nós temos um caminho de conversão. Então eu preciso entender, de verdade, olhar para mim e falar, o que está me desvitalizando? O que está tirando a sua energia espiritual?
Por que você está sem, aquele povo está abatido? Por que se você é filho de Deus, está batizado, tem todos os sacramentos na mão, inclusive a Eucaristia, inclusive a adoração ao Santíssimo, por que você está sem forças e abatido? Está vendo que é para pensar? Fico imaginando o olhar, né? Uma das coisas que eu tenho vontade de ver é o olhar de Jesus. Quando ele olhou para aquela multidão, eu fico imaginando que se ele olhasse para nós hoje e falar, tudo acabado. Não fisicamente tão lindos, mas na alma. Por que abatido? Então vamos pensar nisso. Será que eu sou desvitalizada interiormente porque eu não confio no amor de Deus? Eu não confio que de verdade eu sou a filha única, o filho único, e que o olhar dele está sobre mim, 24 horas, até enquanto eu durmo ele toma conta do meu sono. Afinal, não acredito de jeito nenhum. Será que dentro de mim carrego tanta mágoa, uma ausência de perdão, que não me deixa caminhar? Aonde está o problema na sua vida? O que você perdeu? Às vezes eu perdi meu primeiro amor, que é Jesus, que eu estou falando do primeiro amor, é Ele. Daquela paixão de quando a gente o descobre, se apaixona, e eu vou levando a minha vida espiritual igual uma tralha. E entre tantas coisas que eu sou, então, o que você é? Eu sou casado, eu sou professor, eu sou advogado, eu sou arquiteto, entre tantas coisas que você fala, não, também sou católica. Mas o que significa isso? O que isso muda, o que isso impacta na sua vida? Compreendem? Porque enquanto eu não entender aonde está o problema, que eu estou adoecendo do ponto de vista espiritual, eu não tenho a cura. Porque eu não busco nem no lugar certo. Então, às vezes eu não confio em Jesus de jeito nenhum. Eu confio, mas eu não confio. Eu leio essa palavra de Deus, mas ela não é para mim. Essa multidão abatida não era eu. Cansada não era eu. Aí eu fico vendo hoje, né? Eu fico vendo os pais em exaustão no consultório, correndo loucamente. Os dois trabalhos não se encontram, porque são motoristas, né? Assim, busca menino, leva menino, corre para lá, corre para cá. É uma agenda das crianças para cumprir, que eu já estou cansada para eles, tanta confusão. Aí você olha para todo mundo exausto. Eu não vejo mais prazer em sentar à mesa. É tudo, olha as horas, só correndo, olha os coitadinhos me tudo estressado. Vocês acham que eu estou brincando? Os meninos de 6 anos hoje tomam Ciodoro, para diminuir a ansiedade. 6 anos. Eu nunca vi isso, que a gente brincava de boneca, né? Eu não consigo compreender. Aí eu vejo todo mundo correndo e as famílias entristecidas. Eu não vejo alegria em ter os filhos, em congregar, estar juntos. É tudo com pressa, é tudo correndo. E aí o pessoal fala, não, eu estou morto, estou cansado. De quê? Correu para quê? Para onde? O que é que nós queremos com a nossa vida? Guarda uma coisa que eu vou dizer para vocês, que eu falo isso muito lá no CTI. Os dias sem alegria, sem uma gargalhada, são dias sem memória. Para e pensa o quão pouco você está rindo. De verdade. Aquela alegria por nada, do fundo da alma. Aquela alegria que é a assinatura de Deus dentro de nós. Então eu acho que a gente faz tudo correndo, a gente reza correndo, faz tudo correndo, beija correndo, fala com o marido correndo, tudo é rápido, porque eu tenho pressa, pouco tempo para dormir. Então a gente entra na igreja e sai da igreja do mesmo jeito, não dá tempo nem de Jesus chegar perto, porque nós já vamos embora correndo, porque está com pressa, para nada. Então, quando a gente pensa no projeto inicial de Deus, o projeto inicial era assim, lá em Êxodo, nós lemos na missa, domingo, primeira leitura de Êxodo, vocês imaginam, o povo acampou de perto da montanha e Moisés só para conversar com Deus. Gente, isso é uma coisa surreal, né? Isso me deixa extasiada. Aí sobe Moisés. Deus orienta e fala, Moisés, olha, vocês viram o que eu fiz, porque eu carreguei vocês como sobre as asas de águia. Vocês cantaram aqui. E trouxe vocês até a mim. Então, agora se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma propriedade peculiar
entre todos os povos, porque a terra é minha, toda a terra é minha. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Santo quer dizer separado. Então ele pegou a gente e separou, ok? Isso é ser santo. Ele pegou e separou. E vocês serão para mim um reino, misericórdia, um reino de sacerdotes. Então aqui Deus fez se eu tiver que traduzir esse evangelho numa palavra, qual que é a palavra? Deus fez o quê com o povo? Uma aliança. Ok? Muito obrigada. Deus fez uma aliança. E aí, a gente, no evangelho, na primeira carta dos Coríntios, carta aos Romanos, no capítulo 5, a gente vai entender por que ele fez isso. Paulo falou. Por que ele fez isso? Por causa do amor. Por que ele pegou esse povo, para fazer desse povo um povo de sacerdotes? Ele fez por amor. Paulo revelou aqui, está no carta aos Romanos, capítulo 5, e fala, porque quando a gente ainda era fraco, Deus nos amou. Quando a gente era pecador, quando a gente era inimigo de Deus, Deus nos amou. Então presta atenção, ele fez uma aliança, separou aquele povo para ser um reino de sacerdote, por amor, para o quê? Como é que traduz a palavra do evangelho desse domingo? Jesus viu o povo abatido, chamou os discípulos e falou, vai curar os leprosos, vai ressuscitar os mortos, vai dar vida e avisa que o reino de Deus está próximo. Isso é o quê? Ele separou um povo para ensinar, fez uma aliança por amor, para que cumprisse uma missão. Então foi isso que nós vimos domingo. Um povo escolhido, que aquele povo é só os nossos, ancestrais ali, povo escolhido, por amor, para fazer uma missão. Que missão? Qual missão? Qual missão? Nós não somos irmãos, Jesus veio fazer o quê? Revelar o quê? Que nós somos filhos de Deus, que nós temos um Pai, que nos criou por amor, para vivermos no amor. Que a ausência de Deus vai gerar em nós tantas doenças. Então vai e anuncia a esse povo, que Deus está vivo no meio de nós. Vai e anuncia, devolve alegria ao povo, cura as doenças. Quantas doenças estão no corpo e são da alma? Vai, leva isso. Fala, não, filho, ele falou para mim não, falou para os 12. Eu não tenho nada com isso. Não, é quem está falando hoje é para você. Para cada um, ninguém escapa desse. Quando a gente reza, na inocência, a gente reza assim, enviai, Senhor, operários, para a sua vinha, porque a messe é grande, os operários são poucos. Você fala, não, nós estamos chamando padre, freio, não, eu sei mesmo. Mas quando Jesus coloca essa missão em nós, porque hoje é cada um de nós, ninguém escapa disso. Filó, mas eu não tenho nenhum talento para isso. Ele não pediu nenhum talento. A gente acha que Jesus quer uma coisa grandiosa, maravilhosa. Não. Ele quer você dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, aonde você estiver, vivendo como cristão, dando testemunho de que crê em Deus. Isso hoje em dia não é brincadeira. Anunciar Deus com a sua vida. A fé verdadeira é aquela que não contradiz pelos meus atos o que eu falo. Ok? Então eu não posso falar que creio em Deus e ter uma atitude de desespero. Eu creio em quem? Em Deus. Então eu não posso, a minha fé, ela tem que sustentar a minha vida. Compreende como é que eu tenho que passar por um processo de conversão? Então por que eu preciso me ver e falar, por que eu estou desvitalizada? Por que eu não consigo anunciar Jesus, se eu não consigo falar dele pela minha vida? Por que eu não consigo ser dócil? Por que eu não consigo ser gentil? Por que eu não consigo ser generosa? Por que a fofoca me atrai tanto? E eu fico louca para falar dos outros. Nós passamos uma fulana, achei a roupa horrorosa. Estou louca para falar com alguém, que a roupa dela está horrível. Não consigo guardar a língua. E São Tiago fala, o dia que a gente aprender a frear a língua, nós salvamos o corpo. Nós não conseguimos. Não conseguimos não julgar.
Não conseguimos não condenar. E ele pediu para fazer isso no Evangelho. E se a gente, na verdade, nos mandamentos de Deus, se a gente quebra um, nós quebramos os 10. Porque, na verdade, os mandamentos de Deus correspondem a amar a Ele e amar o irmão, porque a gente transborda de amor por ele. Então, compreende que a responsabilidade é sua da hora que você levanta. Então, a gente tem muito hábito de entrar nos lugares e fazer o sinal da cruz. Você entendeu por que você fez o sinal da cruz? Que a partir daquele momento, o que você falar, o que você pensar, o que você agir é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a gente faz tudo automático. A gente está fazendo o sinal da cruz, não presta atenção não. Mas é em nome dele. A gente deveria começar as reuniões e falar assim: que Deus inspire os nossos pensamentos e nos dê a graça de cumprir. Porque até para pensar, ter um pensamento bom, nós dependemos de Deus. Então, quando eu sou ofendido, quando alguém me magoa, me ofende, como é que eu dou um testemunho? Não matando, né? Não falando mal, não vingando, que a gente fica assim: mas você vai ver o que eu vou fazer na próxima. Não é assim? A gente é traído, quer trair. Alguém fez alguma coisa, eu falo, vou dar o troco. É isso que ele ensinou? Não. Dar testemunho de Deus, de que a gente é cristão, que a gente é cidadão do céu, que está aqui de passagem, não é uma brincadeira. Mas para que eu possa fazer isso, a minha vida tem que estar fundamentada em 4 coisas. Quais são? Porque não é do nada, é um processo. O meu processo de conversão, ele é diário. Então, são 4 coisas que a nossa vida tem que estar fundamentada. A primeira é na fé dos discípulos. A nossa fé é apostólica, igreja católica, apostólica, porque veio dos apóstolos. Eles viram, eles foram testemunho ocular, eles caminharam com Jesus. Pode imaginar o que esses meninos viram. Quanta coisa eles fizeram. Então, eles viram, e nós acreditamos nisso. Então, na fé dos apóstolos. A segunda, na caridade, porque se eu sei que eu tenho um Pai, você é meu irmão, é o mesmo Espírito em nós. A Eucaristia é a mesma que nós recebemos, mesmo que eu te ache uma chata, é a mesma, é o mesmo Cristo. E outro dia eu estava falando sobre isso. Quando você está diante de alguém que ainda não conheceu Jesus, ao que você estiver diante dele, reze e adore Jesus que está preso nele, que precisa ser libertado. Olhando para ele, fala: Jesus, eu quero rezar para que o Senhor consiga ser libertado dentro dele, que o Senhor está aí dentro. Há um mistério que Deus habita em nós, para que ele consiga permitir que o Senhor, a luz, passe a luz. É isso. Então, é a fé, o amor, a caridade, a Eucaristia. Nós temos que entender, gente, quanto nós somos agraciados, ter a graça de receber Jesus vivo todos os dias. Isso tem preço. Como é que a gente adoece ainda diante de Jesus vivo? Ele é a nossa força, Ele é a nossa luz, é Ele. Na época da pandemia, nós da área de saúde sofremos mais do que a média, porque nós somos desamparados, porque foi considerado serviço essencial somente a supermercado e farmácia, e esqueceu que o homem também é um ser espiritual. E nós tivemos que enfrentar tudo que a gente não imaginou que ia ter que viver, a lutar com uma doença, um inimigo que a gente não via, que ninguém conhecia, que ninguém sabia de nada, e tínhamos que ir todos os dias, fosse sábado, domingo, dia santo ou feriado. Nós fomos. Eu gravei muitos vídeos dentro da Santa Casa, para passar para o hospital inteiro, para que a gente não desistisse, que mesmo que a gente morresse, a gente estaria cumprindo a nossa missão. Mas nós fomos desamparados. Então eu lembro que eu, com alguns residentes, ficávamos, se eu chorar vocês não espantem, porque foi uma cena, era muito forte. A gente ia para a porta do Colégio Arnaldo, da igreja, da capela, ajoelhava no chão,
e rezávamos o terço, pedindo a Deus força para enfrentar o que a gente não sabia. E ficava muito triste, eu falava: Jesus, o Senhor está preso aí, a gente precisa do Senhor e não tem direito a ter acesso ao Senhor. Foi muito sofrido, mas foi muito sofrido, porque nós somos sendo desvitalizados. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa força, Ele é o corpo que nos põe de pé. Quantos mortos à nossa frente, quantas famílias que não puderam despedir de ninguém, e nós não fomos olhados, acudidos. Se esqueceu que nós somos corpo e alma, e a nossa alma ficou seca, árida, desidratada, desnutrida, porque não recebeu a vida que é Jesus. E aí eu fico lembrando do dia que me emocionou profundamente. Acho que foi um sábado, a gente estava no CTI discutindo um caso, e era uma discussão que incluía várias equipes. Eu lembro que estava o pessoal da oncologia, estava eu, estava a nefro, e de repente, no meio de tanta coisa pitando dentro do CTI, eu escutei um sax. Falei: gente, para, não é possível ter alguém tocando sax para nós lá fora. E quando eu cheguei na janela, foi uma das cenas que mais emocionou o CTI. Havia um santo sacerdote com Jesus. Então ele estava com um ostensório imenso, e ele colocava aquele ostensório de frente à Santa Casa, e alguém tocou o sax, e ele abençoava. E naquele momento foi como trazer vida para a vida. Isso foi um testemunho desse, eu não sei quem foi esse sacerdote santo, que levou Jesus para nós, que deu testemunho, que no meio daquilo tudo, que a gente não estava só. E aquele homem tocava sax, o CTI parou, chorou todo mundo, porque estava todo mundo exausto, sem perspectiva que ia acabar, porque a ambulância não parava de chegar. A ambulância, a gente só olhava os pezinhos chegando, porque da janela a gente via um pé, e pelo pé a gente falava: vai morrer, não vai morrer, vai dar conta, não vai dar conta, porque a gente olhava a situação, né? E era uma coisa surreal, a gente só via ambulância chegando, a coisa parecia não ter fim. E aí eu lembro direitinho desse, que aí a gente ficou todo mundo na janela, para receber a bênção. Você via as carinhas do povo na janela, e o padre com o ostensório. Então eu sabia que Jesus não nos ia abandonar, mas aquele foi um sinal visível, né? Era Ele vivo naquele momento, nos dando luz, força, coragem, falando: de pé, que eu estou com vocês, eu não abandonei. A igreja pode estar com a porta fechada, mas eu, o Senhor, permaneço com vocês. Então foi dos momentos mais fortes da pandemia que a gente viveu, foi essa presença, e alguém teve a delicadeza de colocar um sax, tocou o sax para nós lá fora, não teve medo de sair à rua, e levar esse conforto na alma da gente que estava lá, na luta pela vida. Tinha outras doenças acontecendo, não era só Covid, tinha outras doenças acontecendo, a gente tinha que estar de pé para trabalhar. Então, a importância do momento desse, onde a presença da Eucaristia me lembra Jesus vivo, e hoje nós temos a chance de continuar tendo Ele vivo, e a gente comunga sem ter muita consciência do que nós estamos fazendo, e nós recebemos aquele que nos cura, aquele que nos sustenta, aquele que te ampara, aquele que te transforma, porque o objetivo é a gente depois ser um outro Cristo, né? Mas como é que eu vou ser? À medida que eu encontro com Ele, cada vez que eu encontro com Ele, é Ele que vai me trabalhando e vai me incorporando nele, Ele que eu vou diminuindo para que Ele cresça. E a quarta coisa que eu falei, que era a fé, a caridade, a Eucaristia, e a quarta coisa é a oração. A oração, gente, ela é o oxigênio da alma. Se vocês não rezarem todos os dias, é igual não comer todos os dias, a alma perde força. Como é que alimenta a nossa alma? Com a oração. Eu tenho que pegar a palavra, eu tenho que ler, tenho que guardar essa palavra, que ela é meu alimento, e eu tenho que falar com Jesus, se calar. Quando vocês receberem a Eucaristia, Jesus faz essa queixa. Ele fala assim: quando você recebe uma visita na sua casa, importante, você coloca ela sentada, você vai para a janela ver quem está passando?
Você concentra na visita, não é? As pessoas recebem a Eucaristia e fica de olho quem está comungando, olhando o resto. Eu não falei com vocês outro dia sobre o silêncio dos olhos. Fecha os olhos na hora de rezar, concentra naquele que você está falando. Fechar o silêncio do ouvido, lembra? E eu tenho pedido demais, as igrejas estão muito barulhentas. Nós estamos na casa do nosso Pai. A gente está perdendo a consciência do sagrado. A gente tem que ter reverência. Temos que entrar na casa dele, a casa é dele. Quer conversar? É maravilhoso encontrar com os amigos e conversar lá fora. Aqui dentro, não. Aqui dentro, não. E a gente precisa aprender a respeitar o outro quando está rezando. Porque às vezes eu estou rezando, o povo chega e fala assim: você está rezando, né? Estou. Mas atrapalha a si mesmo. Acredita que eu estou diante de um Deus vivo? Não, não crê. Porque para mim, para que Deus esteja presente, vivo, eu diante de alguém vivo, eu tenho que estar vivo diante dele, e presente diante dele. É uma relação, gente, a confiança não é numa ideia, é numa pessoa. A minha fé não é numa ideia, é numa pessoa. Jesus está vivo no meio de nós. Se eu não me sustentar nisso, como é que eu vou dar testemunho? Não dou, pois nem eu estou dando conta de mim. Eu preciso falar para mim mesmo, eu estou precisando de força para mim, como é que eu vou ajudar o outro? Não vou. Então Jesus conta com cada um de nós e não tem como a gente escapar. Mas isso é necessário que a gente esteja de verdade empenhado na nossa vida espiritual. A vida espiritual é uma coisa séria, isso não é uma brincadeira. Não deixe para descobrir isso na hora da morte. Descubra agora, que a gente caminha com Ele. Ele é aquele que é o nosso. Ele falou: eu caminharei com vocês como companheiro de caminhada para a eternidade. E se o fardo estiver pesado, eu carrego para você? Existe uma doçura igual a essa? Não, não existe. Não existe. Mas eu tenho que falar com o meu irmão da experiência de Deus. Eu encontro as pessoas aflitas, angustiadas, agoniadas, e falo com ela: eu tenho um tratamento para você? Tem. É Jesus. Vejo o povo aflito, agitado, nervoso. Falo: para, meu filho, por que você está assim? Estou angustiado, não sei que decisão tomar, Filó. Falei: mas tem uma pessoa que sabe. De graça, por enquanto ele é de graça. Por enquanto não tem fila, porque as pessoas ainda não acreditam que ele está vivo. Mas vai no Santíssimo e fala com ele. Fala: Jesus, eu preciso tomar uma decisão, o senhor me ajuda? E às vezes quando você fala da palavra de Deus e fala o nome dele, as pessoas já começam até, às vezes chora, porque tinha esquecido. Chora porque sabe que é real. E fala: como que eu posso esquecer dele? E ele fará. E ele faz, e é maravilhoso a gente testemunhar que Deus faz. Que eu peço, Jesus me orienta, e ele orienta. Que decisão eu tomo? E ele mostra. Então, se vocês não viverem isso na vida de vocês, vocês vão passar o quê? Que cristão nós somos? Essa é a messe. É que nós temos que anunciar um Deus que é vivo, e que transforma a nossa vida, e que é a razão da nossa alegria. E que quando alguém perguntar: por que você é nessa alegria? Que remédio você toma para ser assim tão vitaminado essa hora? Fala: Eucaristia, amigo. Tem um corpo que me carrega, tem a audácia de dizer isso. Há um corpo que me sustenta, e é Jesus. Não tenha medo de dizer, não tenha medo de anunciar, sem agredir ninguém. Mas se alguém perguntar, como diz Pedro, se alguém te fizer pergunta sobre a razão da sua esperança, esteja pronto para falar. Quem me sustenta, quem me dá isso, é Jesus. Compreendem? Hoje Ele conta comigo e com você. Hoje, para que as pessoas entendam que nós temos que trabalhar para esse reino, anunciar um Deus vivo, anunciar que Ele é dono das coisas, dizer às pessoas: não tenhais medo, não desespere, quem tem Deus espera. Ele vai demorar, não tem importância, Ele tem o tempo dele. Ele é o Senhor. Entender que Ele é o Senhor de verdade. E aí a gente acalma. Tudo, nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nada. Então nós precisamos de pedir o Espírito Santo de Deus que nos conceda sabedoria. Que nos encha de sabedoria. Que nos ajude no nosso processo de conversão. Para que a nossa vida tão simples, tão nada, possa ser luz para o nosso irmão.
É preciso, mesmo que a gente seja uma seta torta, mal acabada, a gente não mostra, não é a gente mostra o autor, mas que a gente possa ter a convicção, a certeza de que Ele muda qualquer coisa. Ele é o Senhor. Anunciar isso, que essa história de amor é real, que a gente não é enganado. E tem uma pessoa que pode nos ajudar, que é a Mãe Santíssima. Ela nunca tirou os olhos de Jesus a partir do momento que Ele nasceu. Ela sempre teve os olhos voltados para Ele. Nós vamos pedir a ela que nos dê a graça de ter os olhos voltados para Ele, pensar nele várias vezes ao dia e falar com Jesus assim, pela manhã. Já até falei isso com vocês. Como que o Senhor me sonha hoje? Como o Senhor me sonha hoje? Como é que o Senhor precisa de mim hoje? Aonde o Senhor quer que eu fale do Senhor hoje? Aonde tem uma terra árida precisando da sua água? Aonde tem alguém entristecido, deprimido, abatido, achando que a vida é esse nada? Aonde eu posso dar força e coragem para o outro e dizer: coragem? Nós temos uma grande e poderosa intercessora que é mãe, e intercede sempre agora, diante de um Deus que é de uma doçura incalculável, dessa misericórdia que transborda e que é um mistério na nossa vida, que nos deixou tudo para que a gente desse conta de ficar de pé, inclusive Ele mesmo fica conosco. Então hoje eu vim cá dizer para vocês que essa missão que vocês rezam aqui é sua, é minha, é de cada um que está aqui hoje, e de todos os outros que irão nos ouvir. Os operários que Deus precisa é de cada um de nós. Nós somos os operários do reino, esse reino que Ele quer trazer aqui no mundo. O reino já está acontecendo. Aonde dois estão reunidos falando dele, o reino de Deus está acontecendo. Aonde alguém faz uma obra de caridade, o reino de Deus está acontecendo. Porque o reino de Deus é amor. Aonde existe amor, Deus está. Então, que Deus nos dê a graça, por intercessão do Imaculado Coração de Maria, a graça da nossa conversão. E vou pedir a vocês, chamem muitas vezes por dia o Espírito Santo de Deus. Jesus falou: chame o Espírito Santo através do coração imaculado da minha mãe, para que Ele te oriente, para que Ele te encha de sabedoria, para que Ele te dê a decisão certa, para que Ele te ajude pelos seus atos, pela sua vida, que as pessoas olhem aquilo que você está fazendo e dê glórias a Deus pela sua vida, e fala: essa pessoa me ajudou a entender que eu tenho um Pai, e que o caminho é esse. Nós temos que ajudar uns aos outros, revelar essa doçura que te transformou, que te colocou de pé, que te salvou quantas vezes, que te buscou em quantos descaminhos, que nunca desacreditou de você, e que ainda te espera a cada dia. Continua batendo a porta e dizendo: se você abrir, seremos amigos. Não perca a oportunidade de ser amigo de alguém de tamanha doçura, de tamanho poder. Que Deus capacite a cada um de nós, na nossa vida mais simples, mais ordinária, no sentido de comum, a dar testemunho de que é um Deus vivo e que nos ama sem igual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
You walked in with that silk tie smile, charming hearts from across the aisle. You said, I'm just here for the ride, but your eyes were begging for sugar on the side. Sugar on the side, just a little taste. No need to rush, no need to waste. You stir me up with that sweet reply. Baby, you're my sugar on the side. We don't talk in black and white, just jazzy colors in candlelight. You don't play fair, but I don't mind, long as I get that sugar on the side. Sugar on the side, just a little taste. No need to rush, no need to waste. You stir me up with that sweet reply. Baby, you're my sugar on the side. Side of tea on the radio tells you sat with me, I gotta sing to froze. I'm bid to Pearson's into his clear, and I bake my heart and I make my feathers skill. Sugar on the side, just a little taste. No need to rush, no need to waste. You stir me up with that sweet reply. Baby, you're my sugar